Fala pessoal, mais um Terceira Venda e dessa vez, banda, eu tô com um cara especial aqui. E esse eu vou te falar que quem não tem internet só tem esse motivo pra não conhecer. Mas pra quem Verdade. não me conhece, Lucas, CEO do Bootcamp, da Prembid, eu tô com o meu parceiro de bancada. Marcelo Bano, e aí galera, tudo bem? E é legal a trajetória, porque assim, muitos empresários que estão aqui hoje, talvez passaram por isso, né? Ou Exatamente. pensam em passar por isso, né? Ou desenhar uma trajetória tão bonita como a sua. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pra quem não conhece, a gente tá aqui com o Sebastião, que é o fundador da Rubi Segurança. Sebastião, pra eu não te apresentar e não falar bobeira, quem é Sebastião e conta um pouquinho da Rubi, Sebastião. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado ao Bando pelo convite também. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um momento bastante interessante para a minha vida, né? E eu quero tentar, na medida do possível, contribuir aí para o sucesso do programa, sucesso dessa empreitada. Rapaz, eu tô há 32 anos na área, né, de segurança corporativa. Eu atuei uma das maiores seguradoras da América. Comecei lá, eu era assessorista de elevador, e eu fui fazendo minha carreira lá, e sempre gostei do tema segurança, né? Saí de lá 28 anos depois como principal executivo na área de segurança Brasil. É, e um dos momentos da minha vida que me senti bastante impulsionado e motivado a buscar novos horizontes é quando a gente percebe que a gente pode oferecer algo também para fora, não só para dentro de casa, né? Em meados de 2013, mais ou menos 2014, eu fiz um tour fora do Brasil, buscando experiência para o segmento, Ainda estava na Porto. ainda na Porto. E aí buscando experiência para o nosso departamento de segurança, porque a gente estava atravessando um momento onde a concorrência era muito grande, o mercado estava sufocando bastante, e preço era o fator principal para poder ganhar mercado e continuar operando, né? E aí eu fui para alguns países da Europa, né? Visitei a Espanha, a França, a Itália, Inglaterra, e eu queria, na verdade, buscar cases, né? Modelos de segurança que pudesse agregar para o mercado brasileiro. Eu confesso que não encontrei muito diferente do que é aqui não, né? Muito similar ao modelo que operamos no Brasil. Voltei um pouco frustrado, aí alguns meses depois eu fui para os Estados Unidos, eu conheci lá uma pessoa encantadora, que é o Jerry, fundador da API, que é uma das maiores escolas de formação de segurança em alta performance do mundo, né? É o cara que treina a API, que treina os agentes para Disney, para Universal. É uma escola formidável. Conheci lá um casal de grandes amigos, o Tony e a Ana, eles que me ajudaram bastante a conhecer o outro lado da segurança. E eu ficava muito incomodado, Lucas, porque eu olhava aqui para o mercado brasileiro, a gente estava ainda atravessando aquela fase do troglodita, né, do leão de chácara, aquele cara crachá e tal, né? E a gente precisava mudar um pouco, quebrar um pouco esse paradigma, quebrar um pouco esse modelo de, eu não diria agressividade, mas aquela imagem mais Ostensiva, né? ostensiva, né? E aí, Jerry me mostrou lá um outro lado, né? O lado encantador da segurança, porque segurança não é só cara crachá. E segurança não é só um vigilante na porta da sua empresa. Segurança, ele é um contexto, né? Que passa por limpeza, passa por iluminação, passa por uma série de fatores que contribuem para a segurança. Eu costumo dizer o seguinte, que a moça da limpeza coloca um ladrão na sua casa, né? A recepcionista coloca um ladrão na sua casa. Tudo isso precisa ser muito bem treinado, muito bem instruído, muito bem acompanhado. E eu comecei a olhar a segurança de um modo diferente, né? E aí nasceu o que nós chamamos de um novo conceito de segurança. E um modelo bastante interessante, vou falando aqui, vocês vão me cortando Claro, aí, fica à porque vontade. meu negócio é falar, né? E aí eu conheci um modelo que o Jeremy me mostrou lá, e ele dizia assim, ó, você tem dois tipos de profissionais no mundo para a tua área.
Você tem o cara que te contrata e o cara que vai trabalhar para você. O que te contrata lá é o teu cliente, né? E são dois perfis. O perfil do segurança para si próprio e o segurança para outros, né? Ele fez me mostrou lá através de um cenário como seria esses dois modelos, né? Olha, imagina você um indivíduo que faz a segurança para si próprio, aquele que não tem a preocupação para fora. Não tem certo ou errado. Esse cara pode ser um astronauta, pode ser um presidente da república, pode ser um padeiro, não tem problema nenhum, é perfil. Ele está na sua sala lá assistindo um jogo de futebol à noite e de repente ele percebe que alguém pulou o muro do vizinho. O indivíduo que faz a sua própria segurança, está preocupado consigo, ele vai até a janela e vê lá o indivíduo pulando o muro, imediatamente ele fecha a janela, apaga a luz, desliga o celular, se tranca no banheiro para se proteger. Espera o ladrão ir embora. Agora, o indivíduo que tem a preocupação com os outros, a preocupação exterior, no mesmo cenário, ele percebe o ladrão pulando o muro, imediatamente ele passa a mão no celular e avisa a polícia. Ou liga para o proprietário da casa. Ele tem uma ação para os outros. Esse é o profissional que deve atuar na tua área. Isso é para policial, bombeiro, médico, vigilante, o controlador de acesso. Esse é o cara que ele tem uma visão para fora. Falei, fechado. Mas eu ainda tinha para mim que esse profissional precisaria ser melhor treinado. Tem que ser um profissional diferente. A tal da cara crachá, né, o leão de chácara, ele precisa mudar isso, né? E aí disse assim, mas professor, me fala como é que a gente seleciona melhor esse indivíduo. Assim, eu desenvolvi uma técnica aqui para a gente chegar num indivíduo de alta performance. E também a alta performance ele se aplica a várias atividades, não é só a vigilância. Então, por exemplo, o indivíduo que ele é o trivial. E aí, os colegas parceiros de outras empresas sabem muito bem disso. O seu preço é o meu preço. O preço do seu vigilante é o preço do meu vigilante. Não tem mágica. Não tem mágica. Qualquer mágica aí, você ou está cometendo um ilícito ou você quer morrer. Pronto, ponto. É assim. Então, o cara crachá, o indivíduo que ele olha para ele, o indivíduo que é o trivial, o tradicional, ele te responde no máximo 3 estímulos. Ponto. Ele olha para você, ele olha para o teu crachá e abre a porta para você entrar. Esse cara custa X do controlador de acesso e custa Y para vigilante. Ponto. Como é que a gente vai mudar esse mercado, né? E aí eu aprendi que você tem um indivíduo de alta performance. Esse profissional, ele consegue te responder de 7 a 10 estímulos. E eu vou te dar aqui os exemplos. Com alta performance, ele olha para você, olha para o teu crachá, abre a porta para você entrar, ele está conversando com você, mas sabe quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua retaguarda. Ele sente cheiro de alguma coisa queimando aqui em volta, ele escuta um barulho e sabe até se é tiro ou se é uma bombinha, não é? Ele te acompanha até o local para onde você vai sem abandonar o posto de trabalho dele. Ele é simpático, ele é solícito. Então esse é o indivíduo de alta performance. E cara, sem mágica. Essa é a tônica do momento. É o que está balizando os profissionais para um futuro. E se você for hoje na padaria da rua da sua casa e você for mal atendido, você ou não volta mais lá, Já falo mal. e ainda fala mal. É pior. Agora, que é pior. Agora, quando você é bem atendido, você volta e ainda fala bem, ainda leva alguém com você e fala assim, vamos tomar um café na padaria tal, porque lá o atendimento é 10, não é assim? Eu falei tão bem da Planet Exato, que você vai voltar segunda-feira. exatamente. Cara, o ambiente é outro, né? Aqui a gente consegue enxergar um ambiente diferente, o atendimento é diferente. E passa por todos os aspectos. Físico, intelectual, a própria dicção, a forma que a pessoa está verbalizando com você, a forma que ela está contigo aqui conversando, tudo isso faz parte de um atendimento. Esse profissional de alta performance, você busca ele no mercado já pronto, porque você acredita que é uma habilidade inata, já que ele nasceu, ou você acredita que dá para treinar esse cara?
Não, você consegue trazer o profissional do mercado com essa aptidão. Porque assim, você conhece o menino desde a infância, aquele que se relaciona bem com todo mundo. E já tem aquele que nem tanto. Então, aquele que tem um bom relacionamento, ele já tem uma predisposição no futuro ser um indivíduo de uma amplitude maior no relacionamento Empatia, dele. né? Aí se desenvolve para o teu negócio, não é? Veja bem, eu tenho lá como parâmetro 9 pilares. E esses pilares eu não abro mão no meu grupo de empresas. Nenhum pilar desse eu abro mão. Eu amanheço com esse troço na cabeça e durmo com esse negócio na cabeça. Eu visito lá os meus clientes, eu vou lá, eu abraço os vigilantes lá no posto. Eu saio de casa de madrugada, minha mulher fica brava comigo. Eu saio de casa de madrugada, eu pego meu carro, eu vou lá no condomínio para ver o cara trabalhando. Eu sinto ele no dia a dia para eu ter convicção se é o mesmo que nós contratamos, não é? E esses 9 pilares, eu tenho isso muito bem mapeado. Vocês estão convidados a conhecer a nossa sede lá. Os 3 primeiros pilares que te dão um ingresso para o nosso segmento, e isso não dá para abrir mão de forma alguma, é a confiança, a lealdade e a humildade. A humildade porque você precisa estar aberto a receber informações e estar aberto a ter novos relacionamentos, né? Lealdade é pano de fundo, né? Lealdade ao seu tomador, ao seu empregador, ao seu cliente, ao seu colega de trabalho. E confiança não tem o que dizer, né? Você não vai contratar uma pessoa que tem um histórico criminal, por exemplo. Não vai, não é? Passado esses 3 pilares, aí nós entramos para a seara do alta performance. Aí nós temos lá alegria, leveza, empatia, encantamento, solicitude, proatividade. São pilares que estão no DNA do indivíduo. Recentemente eu fui com a minha esposa num shopping, e aí cheguei lá e fui pedir uma informação pro vigilante. A maneira com que ele me falou, eu fiquei encantado. Uma maneira leve, encantadora, um semblante também leve. Me direcionou para onde eu ia, deu até vontade de voltar e perguntar para ele agora como é que eu vou para outro lugar, só para conversar com ele, né? Ao contrário do passado, né? E ainda hoje, infelizmente, no nosso segmento, nós temos ainda alguns profissionais que mal você consegue chegar próximo dele, né? O fato é que, assim, precisamos trabalhar muito no profissional, o lado cliente, a pessoa de bem, e o indivíduo lá, o criminoso, não tem bola de cristal. Mas veja, não dá para você criminalizar todo mundo e também não dá para você achar que todo mundo é anjo. Aonde é que você trata isso? Lá no seu dia a dia, no seu interior, nos seus processos diários. E aí, Lucas, o que eu projeto para o futuro no nosso segmento? Não tem para onde correr. O norte nosso é pessoas, processo e tecnologia. São os três pilares do nosso futuro, do nosso segmento. Pessoas, porque nós precisamos delas. Processo, porque as pessoas precisam estar bem treinadas, bem orientadas. E tecnologia, ninguém vive mais sem tecnologia, não é? Tudo envolve tecnologia. Dentro desse conceito, conseguindo abranger mais ele, vamos pensar aqui, fazer um escrutínio dele. Se a gente pensa nesse profissional, acredito que ele é um profissional mais escasso dentro do mercado. Ele é um profissional mais escasso, tendo eu que talvez ele vai ter uma remuneração diferenciada? Ou não necessariamente? Não necessariamente, não. Eu diria, viu, Lucas, nós temos muitos profissionais desses hoje. Eu visito muitos ambientes por aí, e é muito comum você encontrar controlador de acesso com essa visão. Você encontrar a moça da limpeza com essa visão. Encontrar o manobrista com essa visão. É muito comum isso. Eu diria que, assim, essa escassez, ela está sendo substituída por essa onda de necessidade. Ou se adapta, ou não tem mercado. Simples assim. Quando você vai para uma mesa de contratação para um processo seletivo, se o cara chega lá de cara feia, emburrado, ele não vai passar no processo seletivo, não é? Então ele se prepara para isso.
E quando ele chega num ambiente que ele percebe que existe toda uma estrutura, ele automaticamente ele vai se moldando. Claro que ele não vai chegar nos 10 pilares aí de uma alta performance, mas automaticamente ele vai se moldando. É só você observar, inclusive, essa crescente enorme da juventude que nós temos hoje. A juventude se fala o tempo todo, né? Existe um processo ético muito forte entre os adolescentes, essa juventude e os profissionais de um modo geral. Eu venho de uma corporação que para mim é modelo, né? Eu diria que os meus colegas de trabalho lá, com raríssimas exceções, nessa que eu fiquei quase 30 anos da minha vida, com raríssimas exceções, eram todos alta performance. E hoje tem um apelo também no mercado, não é do momento que a gente vive hoje, da questão da diversidade, da inclusão, Claro, da claro, intolerância também, que a gente pode claro, dizer. claro, Você está medindo mais as palavras também, né? claro. Além da questão da hospitalidade, do respeito, tem esse lado também que o pessoal não aceita mais brincadeira, né? Pois é. Mas eu posso te falar, Bano, isso também é muito forte e vem lá do seio familiar, né, da formação dentro de casa. O respeito ao próximo. Não importa, eu acho um absurdo o que eu vejo por aí. Não tem nem que se discutir determinadas coisas. Eu acho que assim, todos nós temos liberdade de pensar, de agir, de se expressar. E quem não entende isso, automaticamente ou fica fora do mercado, ou fica fora até mesmo de algumas rodas de relacionamentos. É isso. Relacionamento é o carro-chefe da sociedade. Ô Sebastião, agora você. Vamos pular um pouco da sua trajetória, que a gente deu uns pulinhos, eu não entendi aí em que momento que você virou a chave da Porto Seguro. Foi depois de tudo isso que você viveu, entendeu a segurança um outro formato, outra ótica, tipo assim, pô, eu preciso sair agora então ter agora um tomador e eu vou mudar o mercado. É. Como é que virou essa chave? Quando tudo isso aconteceu, e foi uma revolução de fato, né, porque deu um resultado muito bonito, né, eu olhava para as pessoas e não enxergava mais aquele vigilante armado, fardado e tal. Você enxergava mais um concierge, né, um atendimento humanizado e tal. E segurança, eu brinco assim, cara, arma não segura ladrão, né? Um atendimento humanizado, um indivíduo de alta performance, muito bem treinado, que traz muito mais resultados. E aí você investe em tecnologia, você investe em uma série de outras coisas. Quando eu vi tudo isso pronto, falei, poxa, que bonito. Eu recebi alguns convites para ir para o mercado. Mas eu estava numa instituição muito grande, muito séria, muito bonita, não é? E eu resolvi um dia bater um papo com uma das pessoas que estava me convidando. Sabe aquele negócio do ego, né? Falei, poxa, né? Acho que eu posso levar para alguém isso. Aí eu estava eu não me lembro direito qual a rádio que eu estava ouvindo no meu carro, eu estava indo na 23 de maio, um dia chuvoso, e aí eu ouvia o Mário Sérgio Cortella, ele falava, não lembro se era na Trianon ou na CBN, não lembro direito. Ele dizia assim, olha, se você não tiver coragem para realizar os teus sonhos, alguém vai te contratar para realizar os deles. Aí eu falei, caramba, bicho, é para mim. Aí eu fui lá, muito que educadamente e tal, declinei do convite, nos tornamos amigos, inclusive, temos relacionamento até hoje, mas aí eu voltei com aquele pensamento de empreender. Falei, pera um pouquinho, eu vou levar isso para o mercado. E aí comecei a trabalhar isso internamente, porque você não faz isso da noite para o dia, né? Você tem todo um processo transitório, mas eu comecei a trabalhar isso muito forte na minha cabeça. Eu comecei a buscar no mercado alguns colegas, com certeza muitos deles vão nos ver aqui, e comecei a me consultar com eles, né? E num dado momento eu senti convicção. Claro que dava aquele medinho, né? Mas a vontade, o sonho era muito maior. E aí foi quando eu me desliguei da companhia e fui para a Rubi. E aí montei inicialmente a Rubi Segurança, Vigilância Armada, e começamos a operar com a vigilância no estado de São Paulo. Logo na sequência, nós abrimos a Rubi Services, que é a Rubi
serviços, parte de facilities. Na mesma esteira, a Ruby Consultoria, que é voltado mais para due diligence, a parte mais de retaguarda e tal, né, de consultoria e tal. Depois a Ruby Proteção e Monitoramento, que é justamente para atender a parte de tecnologia lá, câmeras, alarmes, controle de acesso. Aí na sequência a Ruby Tech, que é a parte de rastreamento de veículos, né? E esse grupo de empresas, então, nós começamos a criar uma prateleira farta. Então nós começamos a levar soluções, né? Então hoje nós temos mais de 60 produtos no nosso grupo de empresas que atende o mercado de A a Z. Então, o que eu não consigo atender, eu tenho certeza absoluta que algum colega do meu núcleo consegue atender. E assim a gente está operando hoje a nível Brasil. A Ruby Vigilância atua por questões legais e da Polícia Federal no estado de São Paulo e Minas Gerais, onde nós temos o alvará da Polícia Federal, e o restante das empresas, Brasil, né, que é a parte de serviço, Brasil todo. E graças a Deus estamos operando. Em meio a todo esse processo, tivemos uma pandemia, né, que foi para mim foi um dos momentos que eu aprendi mais na minha vida, inclusive valorizar mais as relações, valorizar mais as pessoas, né, a família, porque nós somos obrigados a ficar reclusos aí, né, presos dentro de casa meses, né? E depois desse processo, a retomada, ela nos trouxe aí bons frutos, né? Depois também tivemos uma mudança de governo, a gente sabe que toda mudança de governo causa impacto, né, em toda a sociedade, né? Isso é fato. Mas graças a Deus a gente está operando com novos ares, com novas oportunidades. Agora, bicho, meu negócio é trabalho. Eu não consigo me desconectar. Eu estou viajando direto, eu estou antenado direto, eu encontro oportunidade em qualquer conversa, né? E negócio é isso, você tem que estar atento às oportunidades, né? Hoje vocês consideram. Hoje eu conheço vários CEOs de empresa, tem CEOs que têm uma característica muito operacional, né? Outros, muitos executivos de financeiro, controladoria, que é muito comum. E muitos CEOs aí que tem uma característica assim comercial, né? Como é que você se vê aí como o CEO da sua companhia? Então, você sabe que o comercial eu vim descobrir que eu era há um tempo atrás, né? Porque eu não sabia que eu tinha essa aptidão aí para o comercial, não. Agora, o operacional, por exemplo, para mim era DNA. Hoje é hobby, né? Eu vou pro operacional porque eu gosto, né? Mas o que eu faço mesmo e que eu vejo o resultado e aí eu mergulho cada dia é no comercial. É um troço que me atrai de forma absurda, né? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ouvir trajetórias, eu gosto de o que você faz da vida, qual é o seu negócio e tal. E isso eu aprendo bastante. E nessas conversas nascem relacionamentos bons. E o nosso segmento, ele começa pela confiança, não é? É pelo relacionamento. Então, eu tenho vários colegas parceiros que no passado chamávamos de concorrentes, né? E eu até acredito muito numa máxima, como é que eu posso chamar de concorrente um cara que tem o mesmo sonho que eu? Não dá. E tem sol para todo mundo, tem sombra para todo mundo, tem oportunidades para todo mundo, não é? Eu procuro respeitar demais os meus parceiros. E por isso eu tenho um relacionamento muito bom com todos eles. Eu não me lembro de nenhum que, se tiver algum desafeto, talvez seja o momento, né? Não lembro comentário aqui. Não lembro de nenhum que eu tenha tido um momento que não foi tão bom assim, né? Sebastião, para quem tá assistindo a gente poder refletir, né? O Bando trouxe uma pergunta muito boa, a questão do CEO, o quanto ele tem que estar na parte comercial, gestão, controladoria, porque eu falo que o CEO ali tá girando vários pratos e ele tem que escolher qual talvez ele vai deixar cair, porque não dá para ficar, talvez, em cima de tudo com muita dedicação. Hoje você empenha grande parte na parte comercial.
Quando você vê que isso é uma vantagem contra delegar, por exemplo, a parte operacional, focar na área comercial, para quem está assistindo e está começando a empreender? Eu sei que tem muitos CEOs que estão mais, talvez, na parte operacional. Muitos que eu conheço estão mais na parte operacional, estão na parte comercial porque precisa nesse começo, mas estão loucos para delegar. O que você vê que são as principais vantagens de estar você lá na frente do cliente? Cara, você sabe, Lucas, que eu estudei muito no início o meu negócio. E primeiro eu precisava entender o que eu ia vender. Segundo, eu precisava entender qual o mercado que ia. Não adianta você querer colocar carne onde é vegano. Você tem que levar carne para quem consome carne. Eu estudei muito isso. E nessa de estudar muito, eu passei por todos os departamentos: financeiro, RH, operacional, comercial e tal. Então eu visitei todas essas áreas. E eu descobri que eu não conheço quase nada de tudo. Quase nada. Mas, e aí, qual foi o ponto que me começou a mexer muito comigo? Buscar gente que conhece. Pessoas de confiança e pessoas que conheçam o assunto. Então hoje, por exemplo, eu estou presente não porque eu conheço, mas porque eu quero participar, eu quero ver o andar da carruagem, mas eu confio muito no meu time. Cara, sem nenhuma modéstia, o meu time é o melhor do Brasil. O meu time operacional, eu não abro mão deles, mas de jeito nenhum. Meu time comercial, meu time financeiro, meu time de RH, meu time administrativo, meu time jurídico, eu não abro mão deles. Porque são pessoas, primeiro que eu participei do processo de desenvolvimento, e aí no processo de desenvolvimento não adianta que você bota o seu DNA lá, e o cara se apaixona e fica. Depois, eu passei a acompanhar o resultado de cada frente dessa. E por isso, eu diria para você que eu tenho um time de assessores e colaboradores que são os melhores. Então, eles me dão o resultado que, assim, me surpreendem positivamente a cada dia. Eu participo de muitos grupos internos. Eu fico lendo lá, eu me empolgo, porque eu vejo o resultado. O gostoso é você olhar no rosto do seu colaborador e você ver que ele está feliz. Agora, para chegar nesse ponto, tem todo um processo. Por isso que eu me sinto integrado nesse processo todo, conhecendo os meus colegas, os meus colaboradores, mas também apoiando dioturnamente. Eu acho que um desafio, eu lembro que no começo, Sebastião, eu fazia muita parte comercial, vou falar que hoje eu faço menos, talvez eu entro mais numa parte de cooperação junto com eles, mas eu sentia que depois o cliente ele ficava muito dependente de mim. Eu acabava atrapalhando o meu time em alguns quesitos de eu vendia, e quando tinha algum problema, era o Lucas. Precisa de ajuda no cliente, desde qualquer coisa simples que o time estava preparado. Mas se eu falasse para o cliente assim, olha, fala com o bando em vez de falar comigo que ele vai te ajudar, pô, não é mais o mesmo. Vai jogar um balde de Ele água não quer me gelada, né? atender. Eu, de certa forma, hoje fui me distanciando. Eu sempre avalio o quanto eu tô indo muito distante, o quanto eu tenho que me aproximar mais, mas também o quanto eu não tenho. Eu tenho que fazer esse trabalho de desafio de gestão, mas também de não sair totalmente fora da operação. Você citou uma situação bem interessante mesmo, né? Porque o cliente, quando ele começa a tratar com você, ele quer levar isso até o fim, né? Uhum. Agora, qual é o grande desafio? É você sempre estar acompanhado, desde o primeiro momento, né? Para que quando você, ou de forma proposital ou não puder atender, alguém à altura vai atender, né? E não adianta. Se a gente achar que você vai estar onipotente, onipresente, onisciente, você não vai. Não adianta, não adianta. E isso consome demais a gente, né? E o cliente, ele quando gera uma empatia, ele quer levar aquilo para sempre, né? Sim. A gente respeita muito isso. Eu tenho clientes que falam só comigo também. Característica Faça dele. sol, faça chuva. É característica dele. Por mais que Então, você tenta passar o bastão de uma pois forma é. tranquila, é difícil, né? É difícil. Por isso que tem aqueles clientes que você fala, não, esses daqui Tá comigo. deixa comigo. E aí você tá no dia a dia e tal, mas sempre acompanhado. Porque uma hora você vai precisar se ausentar, né? O seu físico, uma hora vai precisar de uma pausa e tal. Isso é importante você ter alguém à altura. Por isso que eu te falo, ter pessoas capazes, pessoas treinadas e pessoas que têm o seu DNA.
tenha o seu cheiro, que dê prosseguimento naquilo que um dia você vendeu. É importante. Sebastião, e o que você entende que foi os principais desafios? Porque você saiu de uma cadeira de 30 anos para começar a empreender. Tem que aprender de tudo. Financeiro, contábil, vendas, processos. O que você entende que foi o principal desafio seu nesse início do empreendedorismo? O principal desafio é eu me convencer de que era isso mesmo que eu queria. É o principal deles. Porque Mas teve apoio. tive apoio meu mesmo, né? Eu me apoiei o tempo todo, né? Porque, Bando, é assim, quem tá do outro lado quer que você fique. Quem tá aqui fora quer que você vai. Quem tá dentro de casa tem medo. É. Então a decisão é sua. Teoricamente todo mundo quer ajudar, mas tá em cima do muro, Claro, né? todos querem ajudar, mas dentro do seu ambiente ali, não é? Agora, você precisa ter convicção. E eu descobri que empreender no Brasil é para louco, né? É uma situação... Tem um sócio que chama governo, né? Pois é, Majoritário. majoritário, inclusive, que faz a retirada muito antes de você. Não tem nem lucro, né? ele tá tirando. Ele faz a retirada antes do seu empregado. É assim mesmo. Então você tem que ter essa consciência. Cara, eu achei que fosse bravo, mas não tão bravo assim. Mas o detalhe é que assim, depois que você vai, aí você começa a pegar gosto pela coisa, e eu diria pra você o seguinte, se eu soubesse, teria feito antes. Não me arrependo. Porque não tem o sabor melhor de você desfrutar do que é um sonho. Daquilo que você sonhou um dia e que você vê, você começa a colher. Porra, mas você tá ganhando dinheiro? Não. Mas eu me sinto realizado. Ganhar dinheiro é uma consequência disso. Nem sempre ganha. Mas a autorrealização é o maior pagamento. Tem um estudo aí que eu não vou lembrar agora qual é o instituto que fez isso, que o pagamento, ele vem, acho que é o quarto ou quinto item num ranking de satisfação no ambiente de trabalho. Primeiro começa pelo ambiente de trabalho. Não é assim? Sim. Às vezes você está numa empresa que o empregador não é tão fiel assim em relação aos compromissos, mas você gosta tanto do ambiente, você gosta tanto do que você faz, que você tolera certas coisas. Não é assim? A vida de um empreendedor no Brasil é isso. Você primeiro tem que gostar do que faz. Eu amo esse troço. Eu vivo isso. Quando a gente fala de estratégia comercial, você falou da questão da pandemia, acho que vários setores, por exemplo, que trabalhavam, a grande marca que trabalhava com shopping, o varejo, ele machucou muito, né? Fechada de shopping, hotelaria, uma série de outras coisas. Então hoje o mercado ela mudou muito da questão da segmentação, ou de ficar nichado só em algum setor. Então o pessoal falou assim, eu vou ter que mitigar meus riscos também no segmento da prestação do serviço, né? As empresas que estavam, por exemplo, na área de condomínios, navegou, nem sentiu talvez tanta dor assim, porque o condomínio em si, ele acabou não tendo tanto problema com a pandemia, no nosso caso, da prestação do serviço. No seu setor, o que mudou na pandemia que você falou assim, "Putz, eu tenho que mudar isso para não ter uma dependência, para não machucar tanto o meu faturamento, meu fluxo de caixa, ou será que eu estava realmente no caminho certo, não sofri tanto assim?" É aumentar a prateleira. É você ter outros produtos para oferecer. Vou te dar um exemplo aqui. Uma lição que a pandemia nos trouxe, né? Nunca se fez tanto home office como agora. Sim. E o home office ele nasceu antes, mas fortaleceu na pandemia. Sim. Eu conheço inúmeras empresas, clientes nossos inclusive, que nós operávamos em 5 prédios, hoje opera em 1, 2. Uma laje, né? Uma laje. O restante todos em casa, não é? O cliente ele ganhou produtividade, o funcionário ganhou satisfação, qualidade de vida, né? Alguém perde nessa história, não é? Por exemplo, nós que somos prestadores de serviço, sentimos o impacto. Mas quando você tem, por exemplo, outras soluções, você acaba suprindo isso. E a tecnologia veio para ajudar bastante. Então, a segurança hoje, você depender só do seu porteiro, do seu vigilante, você está correndo sérios riscos. Portaria virtual, por exemplo, portaria remota, por exemplo, né? Conheço, inclusive nós operamos em vários condomínios que é de forma híbrida, né? Você tem durante o dia um modelo e à noite outro. E muito disso aconteceu durante a pandemia também, né? Então, respondendo a sua pergunta, Bando, é você ter opções, é você não se fechar apenas em 2, 3, 4, 5 tipos de serviço. Você ter produtos, ter opções. E nem que para isso você busque fora, talvez até fora do que você está operando ali.
mas que também te dê solidez financeira, te dê oportunidades para novos negócios. Portfólio, eu acredito muito nisso. Também segmentação também é importante, né? Claro. Porque as empresas que investiram muito em agências bancárias, hoje estão sofrendo muito, hein? Sofrendo demais, porque a cada dia que passa, você pega o Bradesco, Itaú, E tá você fechando. fala, estão fechando, por questões lógicas. Claro. Então, e essas empresas hoje estão desesperadas, agora tem que diversificar, Independente se tem uma cesta de vários produtos, mas não adianta ter vários produtos se está só nichado em banco, Um por exemplo, segmento. né? Pois é. Dá um exemplo bem clássico aqui, olha. E perguntarmos para todos dessa mesa, há quanto tempo você não vai no banco? Eu, por exemplo, nem lembro há quanto tempo eu não vou no banco. Você opera tudo do seu smartphone. Tudo. Você está viajando no avião, você está pagando conta, você está mandando e-mail, você está lendo mensagens, você está operando normalmente. Eu trabalho em qualquer lugar que eu tiver. Só que aí você também tem os riscos cibernéticos. Você tem os crimes da internet. E aí você também tem que estar preparado para atuar nisso. Né? E aí um outro mercado que cresceu bastante. E a tendência é aumentar cada dia mais. Né? Os crimes no segmento de tecnologia vai aumentar sensivelmente. É fato isso. As fraudes em tecnologia vão aumentar demais. Porque outro dia eu estava falando com um colega que é da área de linha branca, e ele fala assim, né? Hoje a questão de IoT, vamos supor, tudo você vai estar conectado. Mas você acha que uma empresa de linha branca que faz um micro-ondas, você acha que ele está preocupado no firewall do equipamento dele? Está preocupado com a segurança do micro-ondas dele em relação à segurança da informação ou até de internet? Porque ali é uma porta. Da porta da geladeira vai para o seu servidor, que é assim por diante. Claro. Então, assim, o pessoal da linha branca, eles querem vender micro-ondas, ele não quer vender segurança. Né? Ele quer vender uma coisa que vai fazer alimento, né? Vai esquentar seu alimento. Então, assim, não adianta você ter tanta tecnologia se você não souber se proteger, se você não souber fazer uma boa rede na sua casa. Claro. E detalhe interessante, a profissionalização em todos os segmentos. No nosso principal. Já foi o tempo que paraquedista operava. Não dá. Hoje você tem que conhecer. Tem que saber o que você está vendendo, o que você está levando para o seu cliente. Porque primeiro vem a questão da responsabilidade. Civil, criminal, vidas envolvidas. Né? Então você precisa conhecer o produto, você precisa ter conhecimento técnico. Então não cabe mais paraquedista. Tem que saber o que você está vendendo, o que você está levando. Quando você vai fazer um relatório, um levantamento de uma análise de risco, por exemplo, não adianta só você olhar o portão de entrada e o portão de saída. É o que eu acabei de falar, é todo um contexto. O Jerry fez um paralelo para nós lá, que eu achei muito legal, inclusive ele tem um livro disso, que o conceito da janela quebrada, não sei se vocês já leram Em isso. Nova York. Em Nova York. E Jerry ele trabalhou na época do Rodolfo Giuliani, no Tolerância Zero lá, né? E ele lançou esse lance, programa. ele que lançou. Botaram lá um prédio, para quem não sabe ainda, lançaram um prédio público, e o prédio novinho, ele pediu para que deixasse o prédio uma semana do jeito que estava. O prédio ficou limpinho, pintadinho, iluminado e tal. Uma semana depois ele falou, quebra uma janela. Quebraram uma janela. Quebra outra. 2 semanas depois o prédio estava todo depredado, pichado, lâmpada quebrada e tal. Você quer que eu te dê um exemplo clássico em São Paulo? Olha o metrô de São Paulo. Esse é o conceito do metrô de São Paulo. Né? Iluminação, limpeza, não permitir a entrada de ambulantes. Tudo isso faz parte da segurança. Então é um contexto. O dele é o conceito dos pequenos crimes, né? Olha, vamos deixar os pequenos crimes aqui de lado, vamos focar nos grandes crimes. Ok, mas quando você esquece dos pequenos e abre mão, você está abrindo também para o contexto dos grandes. Quando você deixa a luz da sua garagem, frente ao seu prédio, quebrada, saiba, você está contribuindo para o crime. Quando você deixa a sua fachada suja, saiba que você está permitindo que alguém deite ali e comece a usar a droga da porta da sua casa. A limpeza faz parte da segurança. Iluminação, como eu disse. Posso perguntar? Manda pau. Doutor, time de vendas. Teve um podcast que a gente falou do vendedor raiz e vendedor Nutella, né? E do vendedor que é consultor e o vendedor tirador de pedido. Como é que você montou seu time? Como é que você treina seu time? Também tem o conceito
dessas raízes que você colocou, dos 9 pilares também? Como é que você colocou a cultura da sua empresa com o time de vendas para ter um time realmente de alta performance do conteúdo? E a outra coisa, atender também dezenas ou centenas de produtos que você criou aí. Como é que você uniu tudo isso aí para ter sucesso? Todo o nosso time está embarcado nos 9 pilares, todos, sem nenhuma exceção. Do atendente lá na portaria ao presidente, todos estão. Agora, primeiro passo, o nosso time de venda precisa estar antenado. Quais são as oportunidades que o mercado tem? Quais são os nichos? Eu ali conversando, a gente passou por vários ali, né? Então precisa estar antenado. Segundo, onde eu tenho braço para atender? Porque não adianta eu vender e não entregar, né? Vou montando esse painel. E para finalizar, vende mais quem liga mais, quem incomoda mais, quem aparece mais, quem está todo dia na porta do cliente. Quem vende mais, quem vai lá com mais frequência. Você tem que estar presente. O nosso time comercial, ele liga. E um detalhe interessante, quando de repente chega alguma oportunidade via relacionamento, não significa que o cliente é meu. O cliente é do grupo. Mas alguém precisa tratar isso diariamente. Alguém precisa ir lá, mapear, escrever e dar o retorno para o cliente e acompanhar. Mesmo que depois não vencemos. Mas até o momento em que ele fala assim, olha, das 10 eu optei pela A ou pela B, eu participei. E deixei a porta aberta para que numa oportunidade futura ele me consulte. Não tem um cliente nosso que nós deixamos de atender quando ele precisava. Nenhum. Mesmo no pré e no pós-venda. Então, volto a dizer, vende mais quem está mais presente. Não adianta você se esconder atrás de uma mesa e achar que você vai mandar disparar por aí o seu portfólio e tal, e que vai cair no colo. Não vai. Você tem que buscar, você tem que garimpar. O seu concorrente faz isso. O parceiro faz isso. Sebastião, eu vejo você bem presente dentro das redes sociais, principalmente no LinkedIn, que eu te acompanho bastante. Como que você acredita? Primeiro eu queria saber se o LinkedIn te ajuda a gerar negócios e como que é a tua estratégia por trás das redes sociais para ajudar a Rubi a vender mais. O LinkedIn gera negócio. Eu tenho alguns clientes que vieram pelo LinkedIn. Agora, o LinkedIn eu uso bastante para interação. Eu quero conhecer as pessoas. Eu recebo, em média, 10 a 15 pedidos para me seguir diariamente. Eu aceito todos, com raríssimas exceções, quando eu vejo que não tem muita conexão, mas eu procuro aceitar. Mas aí eu procuro estudar quem são as pessoas das quais eu tenho no meu elo de relacionamento. Eu gosto de conhecer gente. Quanto mais eu conheço gente, maior eu fico rico no meu conhecimento e nos meus contatos. Eu adoro isso, eu adoro redes sociais. Eu estou em todas. No LinkedIn, no Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai. Você posta com bastante frequência, não posta? Quase todo dia. Todo dia. Eu falo que é legal porque quando se fala do Sebastião da Rubi, é nítido porque a gente vê com tanta frequência das redes sociais, abre o meu LinkedIn, tem lá a sua foto lá, Sebastião. Então cria uma similaridade que por exemplo, quando eu te encontrei aqui, a primeira vez que a gente se viu presencialmente, parece que a gente já, pelo menos da minha parte, parecia que já te conhecia já, por essa similaridade que as redes sociais trazem, de você pular uma etapa, né? De alguém que você nunca viu, não conhece, você começa a criar as primeiras concepções naquele momento. A rede social ajuda a gente a antecipar isso. É muito legal o trabalho. A gente precisa ter bastante filtros, né? Porque na realidade quando você está muito aberto assim nas redes sociais, você está muito exposto. Tem um risco, né? Então você tem bastante risco. Então é filtrar. É saber que nem tudo que vem são bem-vindos. Né? Mas você precisa filtrar bem isso. Mas o fato de você estar ali, estar presente, te gera negócio, te gera relacionamento e te gera, acima de tudo, conhecimento. Faça conhecer gente. Até fora do Brasil. Eu contato com centenas de pessoas de fora do Brasil. A gente troca muita experiência, muitos cases e tal. Isso enriquece para mim, para o meu negócio. E Sebastião, hoje, dentro do mercado que a gente fala, né, o comprador está buscando muito preço. Talvez esse seja um grande gargalo do mercado. Preço. Como que você acredita que as empresas vão começar a se posicionar, ou como já estão se posicionando com uma cultura de cada vez enxugar mais para conseguir suprir essa ânsia por preço, ou a empresa vai conseguir melhorar processo, qualidade, porque
tudo isso tem custo para a empresa. Então, como que a empresa foca em crescer, em melhorar, se ela tem que estar todo momento olhando custo, porque o comprador ele vai olhar na última linha da proposta? Lucas, não tem muito mistério não, porque na realidade é assim, nós temos, felizmente ou infelizmente, um nicho que contrata por preço, ponto. Ele vai no mais barato e aí ele assume todos os riscos. Então esse você não tem muito o que fazer. Você vai para o preço e não dá para sucatear. Nós trouxemos, o Grupo Rubi, nós trouxemos para um patamar que nos dá solidez. Solidez financeira, solidez de imagem, e nesse patamar, aí a gente não negocia, porque dali para baixo você começa a entrar em valores, e valores são inegociáveis. Agora, para se chegar até esse patamar, todo o processo ele tem que ser muito bem mitigado. Claro. Você tem a sua planilha, você tem que conhecer linha a linha. Porque, falamos, não tem mágica, não tem mistério. Você tem que recolher os impostos, você tem que pagar as suas obrigações, você tem que honrar com os seus fornecedores, você tem que ter o seu time de back-office ali muito bem estruturado, sem inchaço, mas feliz. Porque não adianta nada você enxugar demais o cara e o cara não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir embora. No limite. No limite. Então você tem que trazer para o seu limite. Quando você chega no seu limite, você passa a operar. Até porque existe uma tendência muito grande de responsabilização, tanto na parte trabalhista, quanto na parte fiscal, e na criminal, inclusive, né? Quando você contrata uma empresa e que você não checa a vida financeira dela, a vida tributária, a vida sei lá o que, você está assumindo riscos, não é verdade? Sim. Quando você tem uma empresa que você sabe que ela atrasa pagamentos e salários, que ela não recolhe, não paga lá o fundo de o FGTS, você está correndo riscos. Então, essa responsabilização trabalhista, tributária, civil, criminal e tal, nos ajuda a operar com um pouco mais de fôlego. Né? É engraçado que o mercado não aprende, né? Porque eu também estou há 25 anos no mercado e eu já vi dezenas de empresas quebrarem e vários tomadores pagarem a conta, principalmente. E parece que. Eu acho que está evoluindo, está uma maturidade boa, mas ainda longe de ser o longe. ideal, né? Longe. Concordo ainda. com você. Cultura brasileira. É a cultura de pagar menos. Sabe aquela história do faz de conta? Faz de conta que eu te pago bem, você faz de conta que ganha bem, e faz de conta que você entrega um trabalho com qualidade, eu faço de conta que recebo. Infelizmente, ainda tem. Mas a tendência é mudar, por conta de todas essas responsabilizações que eu te falei agora, não é? Eu tenho uma expectativa, não sei se a nossa geração vai ver isso, mas eu imagino que para um futuro, com a profissionalização, com a necessidade de você ter profissionais melhores qualificados, a tendência é você também levar isso para um campo financeiro e que você consiga operar como ele. Eu sou contra aquela história de que você deve vender a qualquer custo, né? Que o cliente tem sempre razão e tal. O cliente tem sempre razão a partir do momento que ele tem razão, né? E me compete a mostrar para ele os dois lados, inclusive o risco que ele está correndo. Olha, você está me pedindo para te fornecer algo que tanto eu quanto você vamos correr risco. Essa coisa tem que ser muito bem transparente, né? E quando você tem clientes que têm essa interpretação, têm essa visão, fica mais fácil. Hoje eu tinha um cliente que não pela Mega Vig, mas pela outra empresa que eu trabalhava, que era o Itaú. E até posso falar, lá de 4S. E lá no Itaú a gente atendia algumas agências. E lá eles usavam. Eles apanharam muito. Bancos em geral apoiam muito, né? Porque eles realmente compravam a preço baixo e pagou muita conta de empresa que quebrou. Aí chegou um momento que a área de compliance, a área de suprimentos jurídico, deu um basta na questão do preço baixo. Aí utilizaram o Card Tech como base de balizamento de preço. Falou assim, ó, a gente pode fazer a maior concorrência, mas o teto é isso aqui, ó. Abaixo disso ninguém contrata mais. Porque eles aprenderam, apanharam tanto, que tipo assim, se o Cardtech fala que o preço mínimo sei lá, 25 mil, 28 mil reais o vigilante, se alguém oferecer por 27, o cara já tá fora. Mandou. Eu participei recentemente de um pregão
E eu fiquei até envergonhado de ver aquele cenário ali, e vendo que tinham empresas com CNPJ ativo, homologadas pelos órgãos, operando. Nós ficamos em 18º na colocação no final, no encerramento do certame. 18º. A empresa que levou, que ganhou o pregão, ela estava operando com um preço de vigilante menor do que de porteiro. Aí eu pergunto para vocês que são profissionais, assim como eu. Tem mágica? Como é que você sobrevive? Só paga no envelopinho. Não é? E olha lá ainda. E aí você vai percebendo que empresas quebrando, empresas fechando, não é? E quem paga essa conta? O tomador. Não tem para onde fugir. E quem sofre aí eu falo que quem mais sofre é a PSC que presta serviço. Pois é. É o profissional ali. E aí fica, coitado, uma folha seca jogada ao vento. Talvez. Um dia tá aqui, outro dia tá lá e não recebe, a empresa quebra. Uma bola de neve. Eu vejo esse desafio, por exemplo, porque quando a gente pensa, por exemplo, na área de vendas, qual que é o objetivo do vendedor? Vender. Você traz talvez essa mesma indagação para o comprador, teoricamente seria o quê? Comprar bem. Né? Agora, o que é comprar bem? Eu não sei, vocês dois que estiveram do outro lado da mesa. O comprador hoje, ele tem uma meta de saving? Todos têm uma meta de saving. Ela está balizada, essa meta de saving, com qualidade da compra? Aí que começa a conversa. Aí vem o critério, né? Aí vem o critério. Tem muitos compradores, ele não tem... Porque tem os compradores hoje de categorias que chamamos de indiretos, né? Hoje tem compradores especialistas no nosso setor. Sim. Eu acho que a probabilidade de comprar errado é menor. Mas tem o comprador, Lucas, que mesmo comprar caneta, comprar aguinha, compra seguro e compra vigilância e compra carro para lá. Mas você sabe o que ajuda também? É na hora da avaliação técnica, né? Porque o comprador lá, ele é o cara que compra o óculos, é o mesmo que compra o copo, que é o mesmo que compra o vigilante. Então ele vai pelo preço. Agora, a validação técnica, aí é onde pega, porque o profissional que está avaliando tecnicamente, ele sabe que se ele colocar uma empresa ali que não tem as certificações, mesmo que seja conceitual, mesmo que seja ali dentro do script dele, do checklist dele, mas se não tiver, quem vai sofrer é ele próprio. Mas saindo, por exemplo, dessa linha, vamos tirar essas empresas que a gente sabe que tem algum gap ali de pagamento. Todo mundo ali que está com as suas certidões tem tudo certinho. Tem o cara que vai cobrar mais caro e o cara que vai cobrar mais barato, dentro, e cada um vai vender a sua qualidade, diferencial técnico. O quanto esse tomador, Sebastião, do outro lado, tem poder em relação ao comprador de bater na mesa e falar assim, olha, dentro desses requisitos, ok, todos têm, mas eu quero esse daqui, nem o mais caro, nem o mais barato, mas eu quero esse intermediário, porque eu acredito que a qualidade dele é muito boa, contra o comprador que fala assim, opa, peraí, minha meta de saving, 2% aqui foi embora, me ferrei. Essa relação, quem que tem mais poder? O Lucas, cada empresa na sua cultura vai trazer tem bastante resposta para isso. Vai depender da cultura. O que vocês não veem só de da mercado. Cultura, mas o quanto que esse gestor técnico ele tá para que ele responde, vou dizer assim. Ele tá debaixo de uma área financeira, ele se ferrou. Mas ele tá respondendo uma área de infraestrutura, uma área de operações. Eu tava respondendo para uma vice-presidência, eu tenho certeza que o peso dele vale muito. Verdade. Agora, se ele cara estiver debaixo de RH, sabe? Estiver debaixo de um suprimento, verdade. É zero. Eu venho de uma instituição que é bem isso, né? E, graças a Deus eu sempre tive a oportunidade Mas você estava abaixo de qual estrutura? Eu ficava embaixo. Primeiro eu fiquei embaixo da estrutura de jurídica, que tem uma visão. Depois na vice-presidência. Fundamentalmente é isso. Então, sempre o diretor da segurança ele respondia direto ao CEO, ao presidente. Tá? Então, se tinha o peso é diferente. Né? Peso é diferente. É diferente. Agora, quando você está embaixo, uma área financeira, por exemplo, a hora que o cara passa a régua ali, você quer um exemplo? É assim, olha, você tem 5 vigilantes, manda 3 embora. Você vai deixar alguma área descoberta. Você percebe isso? Então não é só o preço que você está pagando naquele profissional, é a sua estratégia de técnica que você tem ali. Qual é a sua estratégia? Vai para o vinagre. Você deixa vulnerável toda uma estrutura por conta de uma visão que não é técnica, né? Respondendo, Lucas, depende. Depende embaixo de quem você está, qual é a visão da empresa, a cultura da empresa.
não é simples da forma que a gente pensa, não, né? E às vezes o próprio CEO, o próprio presidente também não tem uma visão de segurança e Enxerga valor. não enxerga Mas valor. tem empresa hoje, eles depende do tamanho do bid, eles montam um comitê. Então, dentro do comitê, ninguém quer assumir a responsabilidade do erro. Então, o cara da área de suprimento vai estar no suporte, vai ter jurídico, vai ter RH, segurança do trabalho, RH, vai ter a área de segurança e diversidade. tal. Então, dentro desse comitê, o cara faz só preço. O restante tem que ter a sua validação. Então, a probabilidade de errar é muito menor quando o cara. Não é que vai transferir a responsabilidade, mas ele traz apoio das áreas competentes para avaliar o prestador que ele deseja Verdade. contratar. Aí eu acho que é um modelo fantástico. Interessante também uma situação que a própria pandemia trouxe para nós, né? Esse lance de você estar muito próximo da família, né? E você tá vivendo mais o dia a dia de um filho, da esposa, do esposo, né? Do seu companheiro, sua companheira. É, isso traz uma preocupação, trouxe uma preocupação a mais, que é o cuidado com a família, né? E a segurança está embarcado nisso, né? Então você vê muito mais hoje o pai e a mãe levando a criança até a escola, buscando e participando das reuniões e tal. Criou fortaleceu um pouco mais esse laço. E segurança não é preço, segurança é valor, ponto, né? Não adianta nada você olhar num velório de um ente querido seu, que foi vítima de uma violência, e falar, eu daria tudo para trazê-lo de volta. Não vai trazer. Na hora, todos nós aqui temos familiares, na hora você daria mesmo. Se vende casa, carro, avião, vende o que for preciso para trazer de volta. Mas não traz mais. Foi. Então a oportunidade está na prevenção. Estando na prevenção, esse cuidado, essa preocupação ajuda. Inclusive, o indivíduo que trabalha no compras, na hora de contratar uma empresa de segurança, ele também tem a preocupação com aquelas famílias, aquelas pessoas que estão ali. A pandemia também ajudou um pouco nisso. Pegar desse outro lado. É. Bastião, caminhando aqui para o nosso final do podcast, se você hoje voltasse no tempo dentro desse processo de empreendedorismo, o que você acredita que você mudaria? E se tem alguma coisa que você mudaria lá atrás, nessa sua caminhada? Cara, é assim, eu sempre fui muito impulsivo, né? Então eu sempre pensava e realizava, e às vezes realizava antes de pensar, né? E a maturidade, ela traz muitas experiências para nós, né? Eu diria que se eu voltasse um pouco mais nessa minha trajetória, eu não faria nada diferente do que eu fiz, mas com um pouco mais de cuidado, pensando um pouco mais, né? Porque quando você lida com esse segmento e tal, às vezes uma atitude sua, uma decisão sua, se ela não tiver muito bem, muito amparada, em termos de convicção mesmo, pode se tornar irreversível. Graças a Deus nunca tive nenhuma experiência ruim nisso não, mas eu vi muita coisa acontecendo, vi muitos pares, muitos colegas passando por... E eu fui construindo na minha cabeça a importância de estar sempre preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o pós. Por isso que eu acho que a única coisa que talvez eu daria uma olhada lá atrás, na questão da impulsividade, mas nada diferente do que eu fiz, porque eu fiz mesmo não deu tudo certo, errei bastante, mas aprendi muito. E na vida eu penso assim, eu não erro, eu aprendo, eu acerto. Certo. Vou deixar a minha também, né? Na verdade, sim, dentro desses 9 pilares, né, no tempo que tem a Rubi, como você tem vários amigos integradores, né? Portanto, você acha que você está conseguindo mudar o mercado? Alguém já fez assim, pô, me ensina como é que esses 9 pilares, posso te copiar para mudar um pouquinho, subir a régua do mercado? Como é que desses 9 pilares, você acha que você está realmente transformando? Eu acho que sim, sabe por quê? Tem um poder inspiratório que é muito forte nas pessoas, né? E as pessoas, às vezes, elas te seguem pelo que você exala, pelo que você mostra para elas, né? Eu tenho, sim, muitos amigos que me convidaram até para dar palestras e levar esse conceito. Eu acho muito legal que eu vejo isso acontecendo e fora, né, do ambiente Rubi, fora da minha...
E eu aprendi, cara, que tem uma frase antiga, né, que diz assim que o bom líder é aquele que consegue represar, né, represar talentos e tal. Eu diria que o bom líder é o que desenvolve talentos, né, porque o represamento dá aquela sensação de prisão, né, Uhum. o bom líder é aquele que retém talentos, né. Não, o bom líder é o que desenvolve talentos. O bom líder é aquele cara que encontra um cara um dia e fala assim, pô, esse cara é CEO da empresa XPTO e um dia, em algum momento, eu o ajudei num pontinho lá do desenvolvimento dele. Para mim, esse é o maior pagamento, é a maior satisfação. Então, quando você tem alguém que vai e depois você encontra o cara falando aquela história dos pilares, cara, é uma alegria imensa. Então, eu me sinto Legal, muito né? feliz e tenho, sim, muita vontade de contribuir o máximo possível com o mercado. Não só com o meu grupo de empresas, mas com o mercado, porque o mercado está carente. Porque a partir do momento que o mercado absorver esse pensamento diferente, todo mundo ganha, inclusive eu. Aí, Sebastião, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, como é que faz? Bota Sebastião Oliveira lá que você vai me achar. Sebastião Oliveira está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. É muito fácil de me achar lá. E a gente bate bastante papo por lá. Aí. Que legal. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Pessoal, Yara vai deixar aqui contato do Sebastião, nosso contato também. Obrigado, Sebastião, pela presença. Foi uma aula aqui pra gente. É isso aí. Pessoal, até a próxima quarta. Valeu!